Olá, hoje é segunda-feira. Ontem eu tirei uma folguinha aqui. Você percebeu, eu vou voltar a tirar minhas folgas no domingo, porque a barra aqui com a pandemia, ficar em casa, tomar conta do bebê, cuidar de tudo, porque aqui não entra ninguém no apartamento, ninguém. Não entra babá, não entra faxineiro, não entra empregado, não entra ninguém, cozinheiro, nada. Nós nos viramos em tudo. Então, voltei a tirar a folga do domingo. E nesse domingo, ainda estamos sob a vigência, a repercussão da grande descoberta que a nação está fazendo sobre o governo. Aí tem um monte de inocente inútil. Não teve bala de prata do Moro, não teve prova material. Não adianta. O vídeo ficou sendo debatido um mês e quando o Celso de Mello liberou, muita gente ficou decepcionada, só que já tinha sido produzido mais um montão assim de prova. A prova mais importante, a meu ver, foi a publicação, primeiro no Jornal Estado de São Paulo e depois em todos os meios de comunicação, da comunicação que o Bolsonaro fez ao Moro antes da reunião de que demitiria Valeixo, o diretor anterior da Polícia Federal. Quer dizer, toda aquela farsa de que que o Valeixo pediu, que o Moro assinou a demissão. Então, falsidade ideológica a gente nem vai discutir, mas é um crime tão pequeno que eu vou passando aqui em frente. Foi embora. O crime terrível é o seguinte: primeiro, Bolsonaro mentiu. Fez parte de uma farsa que foi montada pela turma dele lá no Palácio, talvez os generais, talvez o advogado-geral da União, indicado pelo Gilmar Mendes, que tem a mulher dele, do advogado-geral José Levi Amaral Júnior, é assessora do Gilmar. O certo é que montaram uma farsa ridícula. A farsa já foi desmontada por uma reportagem anterior a respeito de promoções na segurança pessoal do presidente, tanto no Rio quanto em Brasília. Agora, essa notícia de que o Bolsonaro avisou por WhatsApp que ia demitir e perguntava se o Moro preferia que fosse a pedido o ex-ofício, então desmontou como é que ele trata a sociedade, a pontapés, mentindo. Eu já falei aqui que mito quer dizer mentira, Mas tem gente que não acredita, na verdade. Pois é. Então, esse acontecimento é muito importante, como foi muito importante também a contribuição que trouxe o Paulo Marinho com a denúncia de que houve um vazamento na Polícia Federal, e que já era óbvio, porque o Flávio Bolsonaro ia demitir o Fabrício Carvalho assim à toa, e o Bolsonaro era filho do Fabrício à toa. Isso só se viu para chamar a atenção para a ligação do Bolsonaro com as milícias. E nós já comentamos tantas vezes aqui. Agora, o Bolsonaro, na reunião, fez uma confissão explícita, que está querendo armar o povo. Ele disse: é facílimo dar o golpe no Brasil. E nós, que somos eleitos pelo povo, temos que evitar que os ditadores fiquem usando a polícia para prender cidadãos honestos que simplesmente cumprem o seu dever de ir e vir. Ele não disse isso, porque a linguagem ali foi uma linguagem chula. E eu me arrependo de ter comparado com o boteco de pé de chinelo, porque boteco de pé de chinelo nenhum tinha uma linguagem tão chula. Talvez as reuniões do grupo de Al Capone, na Chicago da época da Lei Seca, lá em anos 20 e 30. Mas o certo é que ele disse claramente que exigiu, inclusive pessoalmente, citou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o ministro da Justiça à época, o Moro, a respeito disso, de armar a população. Armar a população para enfrentar a polícia, que é o órgão que representa a Constituição, o direito que o Estado tem de exercer o chamado monopólio da violência. Pois é, além disso, duas coisas aí. A primeira coisa é o seguinte: os governadores que ele qualificou de fezes em vários significados em palavrões, João Dória e Wilson Witzel, que o apoiaram na eleição, ele ajudou que ele se elegesse, mas eles também ajudaram que ele se elegesse, foram eleitos pelo povo, ou seja, além de terem sido eleitos pelo povo, foram eleitos segundo o Supremo Tribunal Federal
para determinar essa questão de quarentena e de isolamento social em crises sanitárias. Ou seja, enfrentar a polícia com milícias armadas não é uma atitude democrática, principalmente contra governadores que também foram eleitos. Ele foi eleito, é legítimo como presidente, e eu, então, gostaria de chamar a atenção para isso. Primeiro, o crime mais grave, que foi confessado por ele, foi esse crime de formação de milícias. E ele não tem nada a ver com milícia fascista, lá, como é que chama? Faixa de combatimento, não, é milícia mesmo, essas milícias do Chaves, né, que era o grande herói dele quando deu o golpe, e as milícias do Rio, que o general Fernando Silva, né, Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa, chefe das 3 Forças Armadas, né, do governo, disse que nasceram para o bem. Né? Eu fiz até um artigo dizendo, não tem milícia do bem não, viu, general? Pois é. Então teve isso. Além disso, ele confessou claramente que tem um sistema particular, clandestino de segurança, que não é permitido, ele só pode ter, e já tem de sobra, seguranças por lei. E o Globo publicou no fim de semana uma reportagem sobre milhares de relatórios que ele recebeu do serviço de informação. Pode até ser ruins. Agora, ele não pode ter isso aí, não pode ficar assim. Isso é um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Um crime como é a interferência política na Polícia Federal, que é uma polícia judiciária. Não faz parte dos órgãos de segurança previstos pela Constituição para o presidente. Ele já foi enredado em várias mentiras e ontem ele subiu no helicóptero e viu que o povo ao qual ele recorre, bom, sinceramente, sabe contar? Pega um plano do helicóptero, daquele povo que foi apoiá-lo, conta pessoa por pessoa que dá, viu? Dá. Não passa de 200 não, isso aí não é povo não. Bom, além disso, ele tinha saído no sábado para comer um sanduíche numa padaria e houve ali um panelaço. E ouve-se claramente uma voz que diz, vai trabalhar, vagabundo, e alguma coisa lá com Zé Ruela. Ele pôs o vídeo na sua rede social e isso aparece. Ou seja, essas pesquisas que estão saindo sobre a queda da popularidade dele não são fajutas, não. Quer dizer, elas estão dando já um número perigoso, porque ele está crente que com 1/3 dos votos, os 30% de fanáticos, ele vai chegar no segundo turno. Mas para ganhar no segundo turno não pode ter rejeição de mais de 50%, não. É bom ele se lembrar disso. E ele e o Lula estão fazendo um jogo em que um empurra o outro. Agora, eu queria, antes de terminar, comentar com você que se fala muito na ala ideológica que manda no governo, porque o Weintraub da ala ideológica, quando disse que ia mandar prender os ministros do Supremo, o Ricardo Salles. Ricardo Salles não disse um palavrão, mas ele disse a coisa mais pornográfica da reunião, né? Que ia usar a pandemia, a Covid-19, que está ocupando todo o noticiário dos meios de comunicação para passar a boiada, ou seja, decretos que ferem o meio ambiente por baixo do pano, sem passar pelo Congresso. Isso é uma coisa absurda, o mundo inteiro está de olho nisso, e todo o noticiário do fim de semana a Lancet provando que a cloroquina não ajuda em nada e ainda pode matar. Um pesquisador francês que tinha feito um experimento aprovando a cloroquina tirou o experimento da revista científica depois dessa decisão da revista, do estudo publicado pela revista Lancet, com mais de 90 mil pacientes. Não tem o que discutir. E mais, o Brasil está em desgraça no mundo inteiro, ou seja, nós estamos tendo um aumento violento de mortes, isso vai retardar a volta das pessoas às ruas, vai retardar a volta à normalidade e vai retardar a recuperação econômica com agravamento. O Brasil não vai ter boa recepção nos países que também estarão mal.
Por exemplo, o Trump. Trump é o grande amigo do Bolsonaro. Agora mesmo os Estados Unidos estão proibindo o recebimento de aviões que tenham passado pelo Brasil por causa dos níveis que nós chegamos. Não estou comemorando nada disso, eu estou lamentando tudo isso. Eu torço muito para que o Brasil dê certo, mas o Bolsonaro não está ajudando. Parece uma coisa, uma cantiga da perua, que é só isso, mas isso é que é o mais grave agora. Grave e gravíssimo. Mais mortos, mais prazo de isolamento e maior depressão econômica. E não adianta botar um capelão que está rezando lá no Ministério da Saúde e que depois vai com o Bolsonaro para o meio da rua para ajudar a transmitir o vírus, não, viu? O general Pazuello, né? Pois bem, direto ao assunto, em pé. E só a verdade me salvará.